Capítulo 4, versos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazim, o seu moço, eis aí a sunamita. Verso 26. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Glória a Deus. Eu quero hoje poder aprender, com essa mulher sunamita, porque ela é da cidade de Sunem. E é muito interessante que hoje as pessoas dizem que a Bíblia a qual nós cremos, a qual é a nossa regra de fé, ela é um livro machista, que discrimina as mulheres. Essas pessoas que afirmam isso é porque não leem a Bíblia. Elas não observam a palavra de Deus. Porque se existe um livro que não é machista, se existe um livro que valoriza as mulheres, é a Bíblia. É a Bíblia. Na Bíblia, a mulher ela é uma figura a qual nós podemos extrair exemplos. E exemplos bons. Tá? E o capítulo 4, como eu disse, ele retrata a história de duas mulheres logo. A primeira, uma mulher pobre, viúva, carente, necessitada, que o profeta, o homem de Deus, atende. Na segunda história, nós temos uma mulher rica, uma mulher sem nenhuma necessidade material, mas que da mesma forma, no momento em que ela precisa, o profeta, o homem de Deus, também a atende. O Evangelho, ele não prioriza, ele não privilegia ninguém. Alguém pode se sentir pobre e se vitimar, mas o Evangelho não vai dar a devida importância a alguém que se vitima. O Evangelho, ele trata todos iguais, tanto homem como mulher, tanto rico como pobre. O Evangelho é o único meio de trazer harmonia aos homens. Infelizmente, os homens têm escolhido o caminho contrário a esse, não é verdade? E como a Bíblia, ela traz algumas informações na história dessa mulher. Fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler sempre um texto. Como dizem, faremos uma exegese bíblica desse texto. Tá? E a primeira lição que a gente pode extrair é que essa mulher era uma mulher de Sunem. E quando a gente vai ver o que significa Sunem, a gente, de alguma forma, compreende algumas atitudes dessa mulher. Por exemplo, Sunem significa lugar de repouso. Né? Então, nós precisamos, em algum momento da nossa vida, momentos de aflição, momentos de ansiedade,
momentos de tribulação, nós precisamos estar bem tranquilos, descansando no Senhor, tá? Porque Deus, Ele não trabalha na ansiedade. Quando nós nos tornamos ansiosos, começa a faltar de nós a fé. E a gente vive uma sociedade, a gente vive um mundo ansioso, preocupado. E a Bíblia, ela recomenda a cada um de nós que nós não estejamos preocupados. O salmista, ele escreveu lá no Salmo 37, assim, espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então já é uma recomendação, tá? E nós vamos ver que esta mulher, ela, de alguma forma, demonstra essa tranquilidade. Porque lá na frente a gente vai perceber, a gente vai ler que o seu filho faleceu. E aí ela não se desespera, ela não murmura, ela, com tranquilidade, ela parte para o profeta, porque ela entendia que só Deus, que só alguém que conhecia Deus poderia ajudá-la. Então, vejam só, essa mulher, apesar de ser bem-sucedida financeiramente, ela não perde a oportunidade de semear e de servir. Queridos, quanto mais nós temos de semear. Quanto mais nós temos, quanto mais Deus nos eleva a posições, mais nós precisamos ser servos, tá? Infelizmente, às vezes as pessoas não têm muita coisa. E a partir do momento em que adquire algum bem e começam a ser próspera financeiramente, essas pessoas automaticamente elas se tornam mais egoístas. Elas não compartilham, elas não semeiam. E a gente percebe que essa mulher, ela semeia. Porque ela percebe que na sua cidade, ela começa a observar que sempre passava um homem. E ela observa que aquele homem era um homem diferenciado. Não era um homem como os outros homens. E ela percebe, e ela fala ao seu marido, que com certeza chamou o seu marido e conversou com ele, concordou com ele e disse que precisavam fazer alguma coisa por aquele homem, porque ela percebia que aquele homem era um homem de Deus. E aí eles começam servindo pão todas as vezes que aquele homem ia à cidade para algum trabalho espiritual, passava na sua casa e ali ela alimentava, ela supria a necessidade daquele homem. Ou seja, era uma mulher rica, era uma mulher que não precisava de nada, independente, mas mesmo assim ela olhou para alguém que sentia alguma necessidade. Nós não podemos ser diferentes, amados irmãos. E ela também resolve, em comum acordo com o seu marido, ela constrói um quarto. Eles fazem um quarto para que quando aquele homem viesse à cidade, ele pudesse se hospedar, ele pudesse ficar ali tranquilo. Ela coloca uma cama, ela coloca uma vasilha, ela coloca um candeeiro, ela prepara todo o ambiente para que aquele homem pudesse se sentir à vontade, sabe? Pudesse estar tranquilo ali enquanto fazia o seu trabalho espiritual. E a gente percebe algo muito importante aqui, porque os milagres de Deus, ele vem através de pessoas. E nós, como servos de Deus, como pessoas que um dia foram alcançadas por Deus, nós precisamos, de alguma forma, contribuir para que os milagres de Deus aconteçam. Nós precisamos, de alguma forma, permitir que as pessoas que se propõem a viver
em pregar a palavra. As pessoas que têm um ministério, elas precisam ser ajudadas. Elas precisam ser observadas, né? Hoje eu vejo muita gente reclamando de que não tem apoio. Poxa, eu sou um levita, eu sou um cantor, eu tenho um ministério de evangelização, mas eu não tenho tido nenhum apoio da minha igreja. Eu não tenho tido nenhum apoio da minha congregação. E aí eu tenho de fazer um trabalho independente. Aquela mulher não. Ela observa que aquele era um homem de Deus. E a gente tem de fazer, não é para qualquer pessoa. É importante nós observarmos a quem nós vamos investir. É importante nós observarmos em quem nós vamos semear. Porque nós precisamos semear em terra boa. E não é em qualquer pessoa. Infelizmente, às vezes, a gente é enganado. A gente é induzido a semear em qualquer pessoa. Não, ela observou e ela semeou naquele homem, porque aquele homem era um homem de Deus. E aí a gente vê muitas qualidades na vida dessa mulher. No verso 8, nós percebemos que ela é uma mulher generosa. No verso 10, ela é uma mulher observadora. No verso 9 e 10, ela é uma mulher submissa. Porque tudo que ela faz, ela concorda com o marido, ela compartilha com o marido, ela não usurpa a autoridade do seu esposo. Tudo leva a crer, e é dito aqui no texto, que o marido era bem velho, já era um senhor de avançada idade, e ela era um pouco mais jovem, mas mesmo assim ela tem respeito pelo seu marido, tá? Ela é uma mulher submissa ao seu esposo. No verso 13, nós percebemos que quando o profeta a chama e pergunta a ela qual seria a sua necessidade, ela diz que vive muito bem no meio do seu povo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa mulher, ela era uma mulher contente com o que tinha. E queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para nós, só para nós. O grande problema hoje nos relacionamentos é que as mulheres, e falando as mulheres, porque nós estamos pregando sobre mulher, é que as mulheres, elas nunca estão satisfeitas. Nunca. Eu quero hoje uma televisão. Aí o marido, com muito esforço, consegue, com muita dificuldade, e compra a televisão. Mas amanhã, ela já quer uma cama maior. Depois já quer o ar-condicionado no quarto. Eu tenho percebido. E às vezes começa a ver a briga. Começa a ver o problema no relacionamento. E aí quando nós vamos perguntar a razão, irmãos, é tão simples a razão. É tão simples. Só um conselho para as mulheres que estão hoje nos ouvindo. Deseje sempre que o seu marido esteja do seu lado. Deseje sempre que ele esteja com você. Sendo rico, sendo pobre, tendo muito que lhe dar ou tendo pouco que lhe dar. Mas valorize a presença dele. Valorize o homem que Deus colocou ao seu lado. Isso é mais importante. Porque todas as demais coisas, elas vão acontecer. Todas as demais coisas, elas de alguma forma, a bênção vai chegar na sua vida. Então não use esse artifício, essa artimanha para brigar com o seu esposo por causa disso, porque isso não procede de Deus, irmão. Não procede. E essa mulher, a Bíblia diz que ela é uma mulher contente em toda a situação. Ela está tranquila. O profeta chega com ela e pergunta: olha, o que é que você quer? Porque eu sou amigo do rei. Eu posso te proporcionar alguma coisa. E aí o que acontece? Deixa ele à vontade. Deixa ele à vontade. Pode deixar, não se preocupe. O que a mulher diz? O profeta
Ela podia dizer, não, sabe o que é, profeta? A minha casa é pequena e eu queria uma casa maior, porque o meu marido não pode dar, e isso é um problema lá em casa. Mas não, ela diz, está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo que eu tenho está bom. Olha só que exemplo de uma mulher, né? Ela é contente com tudo o que ela tinha. Aquela mulher, ela também é controlada emocionalmente. Emocionalmente, essa mulher é uma mulher que tem controle, porque o filho morre, e mesmo com o filho morto, ela não se desespera. Mesmo com o filho morto, ela não incomoda o marido, porque ela poderia incomodar o seu marido. Ela podia dizer, olha, meu filho morreu, e agora eu estou desesperada, mas você não percebe isso. Você vê que aquela mulher é uma mulher tranquila. Ela prepara tudo para tentar, de alguma forma, resolver o problema, sem incomodar o seu marido. Isso se chama, sabe o quê? É controle emocional. E vocês, mulheres, precisam ser controladas. Sabe, você não é igual a mulher lá de fora. Você não é igual àquela pessoa que não tem Cristo, não. Você tem o Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está dentro de você. E isto faz com que você tenha controle emocional. A mulher é a pessoa que administra o lar. É a mulher, não é o homem, irmãos. É a mulher que administra, é a mulher que tem todo o cuidado, é a mulher que controla as emoções. Mas, infelizmente, hoje não é isso que tem acontecido. Hoje é o homem que tem de estar botando panos, como é que chama? Panos quentes, né? É a mulher. Então, aquela mulher, ela é uma mulher controlada emocionalmente. E no verso 37, essa mulher, ela vem e se prostra aos pés do profeta depois do milagre. Ou seja, é uma mulher grata. É uma mulher que agradeceu a Deus pelo milagre. Agradeceu a Deus pelo que aconteceu a ela. Tá? Então, vejam só, vamos agora partir para a parte 2 da mensagem, que essa mulher com todas essas virtudes, ela tinha em seu coração um sonho. Porque com o passar dos anos, ela não tinha um filho. Ela tinha tudo. Mas ela não era uma mulher que vivia murmurando. Não é uma mulher que vivia se lamentando. Não. Ela era uma mulher, como disse, emocionalmente controlada. Sabe, irmãos, a melhor coisa que a gente pode querer, e eu falo como homem, e eu falo como esposo, e eu falo como marido, a melhor coisa que a gente pode querer é uma mulher emocionalmente controlada. Uma mulher descontrolada emocionalmente é uma mulher que a gente vai ter muita dificuldade, porque essa qualidade, esta questão de tentar gerir, de tentar administrar, não cabe a nós homens. E às vezes eu percebo que é o homem que está tentando arrumar, é o homem que está tentando segurar as pontas, é o homem que está tentando resolver a situação. E aí vem o caos, e aí vem o problema, e aí vem a dificuldade. Então essa mulher, ela tem o seu desejo, ela tem o sonho, mas ela coloca no seu coração, ela demonstra no seu coração de servir, de ser bênção na vida das pessoas. Deuteronômio 28:2 diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do teu Deus. Apesar da incredulidade daquela mulher, né? Porque quando o profeta a chama, e ele pergunta primeiro a Geazim, e diz assim, Geazim,
veja o que essa mulher precisa, porque eu quero ajudar essa mulher, eu quero fazer alguma coisa em razão dela estar sendo tão grata a nós, dela cuidar tão bem de nós. Então eu quero oferecer alguma coisa a ela. E quando ela é chamada, ela diz que não precisa. Por quê? Porque ela está contente com a sua vida. Ela não está amargurada, ela não está estressada. Não, ela está tranquila. Tranquila com o marido, tranquila com a vida que vive. E aí o ajudante do profeta é que diz, ele diz: olha, profeta, essa mulher, ela não tem um filho. Ela tem tudo. Ela tem um marido, ela tem uma casa, ela financeiramente não tem nenhuma necessidade, mas ela não tem filho. Falta um filho. É uma mulher que não vai deixar a geração. Sabe, irmãos, você que tem o seu filhinho, cuide bem dele. Cuide bem dele, porque não tem dinheiro, não tem nada tão importante como você ter o seu filhinho ao seu lado. Invirta nele, coloque muito amor na vida dele. E aí o profeta a chama e pergunta, né? Pergunta para ela. E diz em seguida: olha, daqui a um ano você ganhará um menino, você gerará uma criança. E ela ainda diz assim ao profeta: olha, profeta, meu senhor, não enganes a sua serva. Ou seja, não dê ilusão à sua serva. Não. Mas se cumpre. E o filho nasce. E o filho cresce. E o filho vai para a seara do pai, né? Para as plantações do pai. Porque tudo indica que ele era um homem rico, porque tinha muitas plantações. E ele recebe, e quando ele chega lá, ele pega muito sol, muito provável que uma insolação tenha afetado a sua cabeça, e aí ele morre. E quando ele morre, ela não se desespera. Ela pega a criança, leva lá para o quarto do profeta, coloca lá no quarto do profeta, pega o seu animal, prepara tudo e diz ao seu marido, ela anuncia ao seu marido que ela vai sair, ela não diz para onde ela vai. Aliás, ela diz que vai ao encontro do homem de Deus. E ele estranha, mas não é lua nova, não tem nenhuma programação especial, não tem culto na igreja, o que vai acontecer? Mas ela vai ao homem de Deus, ela vai ao lugar onde o homem de Deus está. Por quê? Porque, queridos, na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da morte, na hora que o sonho, a bênção, ela começa a morrer, ela começa a desaparecer da nossa vida, nós precisamos ir ao lugar certo e às pessoas certas. Você precisa ir ao lugar certo e à pessoa certa. E ela vai. Quando chega, o profeta queria enviar o seu servo, né? Mas ela não aceita, porque ela era uma mulher que ela sabia identificar o homem de Deus daquele menino que seguia o homem de Deus. Sabe, irmãos, hoje a gente vive num mundo onde as pessoas não sabem discernir entre o homem de Deus e o menino que segue o homem de Deus e acha que é o homem de Deus. Geazi, o seu final é muito triste, porque ele é um homem muito ambicioso, ele é um jovem muito ambicioso, e ele tenta de todas as formas, às vezes, tomar a frente, né? Ele tenta tomar a frente, e ele tenta se antecipar ao profeta, ele tenta fazer as coisas que o profeta faz, e essa mulher, ela não aceita que
aquele homem, aquele menino que seguia o homem de Deus, possa ser o canal, porque ela sabia que o milagre, a ressurreição, a vida, o entendimento viria do homem de Deus. E eu abro um parênteses aqui. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado com quem nós vamos ouvir, as doutrinas que nós vamos ouvir, o lugar onde nós estamos indo. Porque, às vezes, as pessoas vêm aqui, e aqui, graças a Deus, Deus tem nos dado uma boa doutrina. Deus tem capacitado muitas pessoas aqui para ensinar uma doutrina sadia, cristã. Mas, muitas vezes, muitas pessoas que vêm aqui também são tentadas a irem em outros lugares. E aí, a mente pode ficar, a mente pode perder o foco. E essa mulher não. O foco dela, ela ela acreditava piamente no homem de Deus, porque ela via esse homem como alguém certo, alguém correto, alguém que tinha intimidade com Deus. Irmãos, nós só vamos receber a bênção de Deus, o conhecimento de Deus, das pessoas de Deus. Se as pessoas não tiverem conhecimento de Deus, nós poderemos até receber um conhecimento superficial, mas a vitória, a bênção, a restauração, a ressurreição, ela vem das pessoas de Deus, de Deus. E, caminhando já para o fim, porque nós vamos para a ceia, o homem vai e ressuscita o seu filho, ou seja, a sua bênção, né? O seu filho tão querido, tão desejado, é restaurado por aquele homem que tinha prometido, por aquele homem que ela entendia como era o homem que Deus usava. Veja só, essa mulher, ela nos traz muitos exemplos, ela nos ensina bastante. A gente podia falar muito mais coisas nesta noite, mas eu vou encerrar por aqui para que a gente possa, seguida isso, participar da nossa ceia, viver desse momento de compartilhar a ceia do Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Texto bíblico que nos traz tantos ensinamentos.